Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e aqui eu vou falar com vocês sobre as minhas perspectivas para a nota de corte do Sisu desse ano. Eu sei que tá todo mundo ansioso aí, daqui a alguns dias o Sisu já sai, mas todo mundo já quer saber se a nota de corte vai subir, se ela vai cair, se ela vai se manter. Primeiro, eu vou fazer essa análise aqui baseada em dados, baseado nas médias, baseado nos dados aos quais eu tive acesso, só que, inevitavelmente, vocês vão ver isso aqui ao longo do vídeo, existe uma perspectiva subjetiva aqui. Então é bom deixar claro isso. Estou fazendo, obviamente, embasado, mas existe uma perspectiva subjetiva. Então se eu disser aqui que vai subir, se vai cair, que vai se manter, obviamente, vocês já sabem disso, está assistindo esse vídeo, mas não custa relembrar. Não é uma verdade pronta, não é uma verdade absoluta. Pode ser, obviamente, que eu esteja errado, pode ser que os dados estejam incompletos, pode ser que o espaço amostral que eu tenho não tenha sido suficiente, e a coisa se desenrola de uma forma completamente diferente. Mas o que eu vou fazer aqui é uma análise dos dados e mostrar para vocês qual que é a minha opinião sobre o que vai acontecer com as notas de corte. Eu vou fazer essa análise baseado em 3 fatores. O primeiro desses fatores é a média, ou seja, quanto que X quantidade de acertos valorizou em uma Y nota, certo? A gente vai fazer uma comparação entre o Enem desse ano e os dados que eu tenho aqui de 2021. Então, X acertos equivale a Y de nota. Esse vai ser o primeiro fator. O segundo fator vai ser o fator de médias. No caso agora, média de notas, não só média de acertos, perdão, não média de notas. Então, os acertos tenderam a subir, tenderam a cair, e como que isso influencia o primeiro fator. E o terceiro fator é quanto que isso aqui vai se refletir lá no dia, lá no Sisu, quando você jogar a sua nota, devido ao que eu chamei aqui de notas falsas. Vocês já vão entender do que eu estou falando no decorrer do vídeo. E é importante dizer que todos os dados que eu vou citar aqui, eu retirei das tabelas do professor Fredão. Se vocês não conhecem ele, se vocês não conhecem o trabalho dele, vou deixar aqui a página dele do Instagram para vocês seguirem, porque com certeza é o melhor conteúdo que existe sobre essa questão de Sisu, sobre médias do Enem, média de acertos. É muito, muito, muito bom mesmo. Nada disso aqui, nenhum desses dados fui eu que coletei, não fui eu que fui atrás desses dados, não fui eu que tabelei esses dados. Eu simplesmente entrei lá no perfil do Fredão e fiz uma análise subjetiva, como eu já falei, sobre esses dados. Mas todo o trabalho foi dele, então depois vocês entrem lá no perfil dele, vejam com mais calma. Ele tem alguns destaques também, falando do Sisu, falando das médias, que eu acho bem pertinente que vocês assistam. Então, como eu falei, vamos ali para o primeiro fator, que é o fator, olha, o quanto que determinada quantidade de acertos valorizou para a gente em notas. Eu estou aqui com as minhas anotações, eu fiz uma anotação para fazer esse vídeo, e eu vou ler aqui para vocês e vou colocando na tela 3 marcas, eu separei aqui 3 marcas. A marca de 30 acertos, de 35 acertos, de 40 acertos para todas as áreas. Então, 30, 35 e 40 acertos para matemática, ciência da natureza, humanas e linguagens. O que eu vou fazer é simplesmente comparar quanto que 30 acertos valorizou no Enem desse ano, em média, com o espaço amostral que o Fredão utilizou ali na página dele, e quanto que esses 30 acertos valorizaram em média no Enem 2021. Quanto 35 acertos valorizaram nesse Enem, 35 no Enem 2021 e assim por diante. Então eu vou falando aqui para vocês e vou colocando os dados aqui do lado para que vocês possam acompanhar. Primeiro vamos para a matemática, e aqui eu nem preciso falar, né? Como eu já disse no meu vídeo anterior, acho que foi uma percepção subjetiva de todo mundo e que se confirmou aqui pelos dados, matemática valorizou muito. Parece que, numa mesma quantidade de acertos, a gente teve uma valorização muito grande da área de matemática. Vamos aqui aos dados. Para 30 acertos no Enem desse ano, a gente tem 825,2 pontos de média dentro daqueles dados do Fredão. Esses mesmos 30 pontos em 2021 valorizaram, em média, 762,5 pontos. 35 acertos, 883,1 nesse ano, 812,6 no outro ano. 40 acertos, 950,7 pontos nesse ano, 881,7 no Enem 2021. Então a gente tem aí uma disparidade média para matemática, uma disparidade estimada de mais 60 pontos para a mesma faixa de acertos. Que significa que, se você tivesse acertado uma quantidade X no Enem 2021 e uma mesma quantidade X no Enem 2022, a tua nota seria maior em média, falando aqui de médias, obviamente, não é absoluto isso, mas seria maior em média, nesse ano, em 60 pontos. Ou seja, uma valorização de 60 pontos, em média, para as notas na mesma faixa. Falando agora para a natureza, vamos ver aqui os dados novamente.
para 30 acertos no Enem desse ano, a gente teve 710,1 pontos de média. No ano de 2021, 683,8. Então a gente teve um aumento nesse ano, assim como houve matemática, um pouco menor, obviamente. 35 acertos. A gente tem a média, com os dados amostrais que a gente tem ali, 752,2 pontos de média, enquanto no Enem de 2021 a gente tem 726,1 pontos de média. Para 40 acertos, a gente tem 802,2 pontos de média, enquanto no Enem 2021 a gente teve 778,2. De novo, a gente percebe aqui que para uma mesma quantidade de acertos, do Enem 2021 para o Enem 2022, houve uma valorização maior no Enem 2022 para as ciências da natureza. Aqui a média eu considerei como mais ou menos mais 20 pontos. E aqui é importante, a gente está falando por área, mais 60 pontos em matemática, mais 60 pontos em natureza. A gente não chegou ainda a tratar da média, né? Como que ficaria a média nisso. Partindo agora para humanas, em que a gente percebeu, obviamente, ali uma tendência de manutenção, pequena queda, subjetivamente, e mais uma vez, essa interpretação subjetiva que a gente teve se confirmou ali nos dados. Vamos fazer essa comparação entre o Enem 2022 e o Enem 2021 aqui para humanas. Humanas com 30 acertos no Enem 2022 tendeu a valorizar em média, com os dados que a gente tem, 641,1 pontos. Enquanto no Enem 2021 a gente teve uma valorização média de 644,2 pontos, ali uma queda de mais ou menos 3 pontos. 35 acertos valorizou em média 684,5, enquanto no Enem 2021 a gente tinha uma valorização de 685,9, mais ou menos ali uma queda de 1,5 ponto. No Enem desse ano, 40 acertos valorizou em média, com o espaço amostral que a gente tem, 739,7. No Enem 2021, a gente tinha uma valorização de 642,8, também ali uma média de menos 3 pontos. Então, no geral, para humanas, eu considerei que houve uma queda nas médias de humanas de menos 3 pontos. Então, até agora, o que a gente tem? Mais 60 pontos para matemática, ou seja, a média tendeu a valorizar 60 pontos em matemática, mais 20 pontos em natureza, ou seja, a média tendeu a valorizar 20 pontos em ciência da natureza, e menos 3 pontos para humana, ou seja, a média, para uma mesma quantidade de acertos, tendeu a cair 3 pontos para as ciências humanas. Por fim, vamos aqui para linguagens, ver mais uma vez esses dados. Para 30 acertos em linguagens, a gente tinha ali, em 2021, uma média de 631,8 pontos, enquanto no Enem desse ano, no Enem 2022, a gente teve 616,3 pontos, uma média ali de menos 15 pontos. Para 35 acertos, a gente tem ali uma média nesse ano de 662,8 pontos, enquanto no Enem 2021 a gente tinha uma média de 682,6 pontos. Para 40 acertos em linguagens, a gente tem nesse ano uma média de 718,6 pontos, enquanto no Enem do ano passado a gente teve uma média de 747,3. Totalizando ali para a gente, mais ou menos na média, menos 20 pontos, estimando para facilitar os nossos cálculos aqui. Então, para finalizar, o que a gente tem? Mais 60 pontos de média para matemática, mais 20 pontos de média para natureza, menos 3 pontos de média para humanas e menos 20 pontos de média para linguagem. Vamos considerar aqui, para fins de cálculo, para facilitar a nossa vida, que a redação se manteve no mesmo padrão, seja a dificuldade do tema, o critério de correção, porque isso é subjetivo, a gente não tem os dados, não tem como avaliar se um texto bom, ele foi avaliado da mesma maneira que um texto bom no ano passado, ou 2 anos atrás, 3 anos atrás. Isso é mais subjetivo. Então, para facilitar a nossa vida, vamos considerar que a média de redação teve uma variação de 0. Então, o que nós temos? Somando, nós temos matemática e natureza, 60 mais 20 pontos, que seriam mais 80 pontos. Subtraindo, a gente tem 23 pontos negativos, que seriam 20 de linguagens e menos 3 de humanas, na média. O que dá aí pra gente um aumento de 57 pontos na soma das médias de cada área, mais 57 pontos. Considerando aqui uma média simples, sem pensar em peso, sem pensar em nenhuma faculdade específica, a gente teria 57 dividido por 5, que são as 5 áreas do conhecimento: redação, linguagens e humanas, natureza e matemática. Então, esses 57 pontos de valorização dividido por 5 daria aí pra gente uma valorização esperada de 11,4 pontos. Então, espera-se
que tenha, para uma mesma quantidade de acertos, em média, uma valorização de 11,4 pontos. E aí é aquela hora que você entra em desespero, né? Fala, nossa, meu Deus, tô perdido. A média de corte vai subir 11,4 pontos. Achei que eu tinha uma chance, mas já vou até sair do vídeo aqui, já vou clicar em fechar e vou voltar a estudar. Porque com certeza eu não tenho chance de passar, vai subir 11 pontos. Só calma, calma. Como eu falei pra vocês, eu vou analisar as médias, só que eu também vou falar pra vocês da média de notas, da média de acertos. Como eu não tenho dado específico, por exemplo, tantas mil pessoas acertaram 40 em 2021 e tantas mil acertaram em 2022. Eu não tenho esse dado objetivo para trabalhar com vocês assim, com números tão exatos quanto eu trabalhei aqui, falando do aumento das médias das notas. Para falar dos acertos, então, a gente vai usar o fator um pouco mais subjetivo, que é a nossa própria percepção de dificuldade da prova. O que eu vou fazer? Vou imaginar, aqui conceber com vocês, que cada área teve uma variação. E essa variação eu vou colocar de forma subjetiva com base na minha percepção. Essa variação seria para mim, com base no que eu vi, com base no que eu ouvi, com base na dificuldade da prova, menos 2 pontos em matemática, menos 2 pontos em ciência da natureza e menos 1 ponto em humanas, sendo que o resto se manteve. O que significa isso? Olha, se a média de acertos foi em 2021, vamos dizer, 38 acertos, a média seria agora 36. Se a média de acertos em ciência da natureza foi 40 acertos em 2021, nesse ano seria 38 acertos, menos 2. Se a média foi em ciências humanas 39 acertos em 2021, nesse ano seria 38 acertos. Ah, Matheus, de onde você tirou isso? Como eu falei, isso aqui é uma percepção subjetiva, baseado no que eu ouvi falar, no que eu conversei com os meus alunos, no que a gente ouve todos os dias ali na página do Lastro. Com base na minha própria percepção de dificuldade da prova, eu trouxe esses dados aqui para você, baseado na minha percepção. Imaginando que matemática caia 2 pontos, que ciência da natureza caia 2 pontos de média, que humanas caia 1 ponto de média. Tendo isso em vista, o que nós vamos fazer? Calcular o quanto que a nota cairia por conta das quedas nos acertos, com base na valorização desse ano. Por exemplo, para vocês entenderem melhor, dá licença que eu vou novamente aqui consultar os meus dados para ficar um negócio mais preciso para vocês. 40 acertos em matemática, no dado amostral que a gente tem nesse ano, valorizou em média 950,7, como eu já falei para vocês. 38 acertos, que seriam 2 acertos a menos, valorizaria ali para a gente, nesse mesmo espaço amostral, 917 pontos. Então a gente cai de 950,7 para 917 pontos. Uma queda ali de 33,7 pontos. Então, opa, temos menos 33,7 pontos. Para a ciência da natureza, uma queda de 2 acertos em média, o que reflete para a gente? 40 acertos em ciência da natureza valorizou mais ou menos 802,2 pontos, como eu já falei para vocês também. 38 acertos em ciência da natureza valorizaria ali em média 777,7. Uma queda ali de 24,5 pontos também. Humanas, com a taxa de acerto de 1 ponto de média, ou seja, se a média era 40 e passou para 39, refletiria para a gente, com 40 acertos, 739,7 pontos e com 39 acertos, em média, 727,2 pontos, uma queda para um acerto de 12,5 pontos. Somando tudo isso, somando essas subtrações que a gente pensou com base na queda da média de acertos, baseado, como eu já falei, na minha percepção subjetiva, na dificuldade da prova, a gente teria menos 70,7 pontos, que novamente, dividido por 5, as 5 áreas, redação, matemática e natureza, linguagens e humanas, 70,7 dividido por 5, daria mais ou menos ali pra gente 14,1. Opa, então o que nós temos? Com base nas notas, a gente teria um aumento das médias de 11,4. Com base no número de acertos, a gente teria uma queda de 14,1, o que daria aí pra gente mais ou menos menos 3 pontos na nota de corte. Menos 3 pontos na nota de corte. Ah, então você está falando que vai cair? Não. A minha opinião é que em algumas faculdades, dependendo do peso, dependendo da valorização, a nota tende a aumentar ou cair pouquíssimo, pouquíssimo. 1 ponto, mais 1 ponto, menos 1 ponto. Mas a tendência é que ela se mantenha, por conta dessa distribuição aqui entre a valorização das notas e a queda de acertos. O que eu quis mostrar aqui para vocês, especialmente nesse vídeo, é que percebam como que não precisa uma diferença média de acertos muito grande
para que a média se estabilize. Porque se a gente tem a impressão da explosão das notas de valorização, como a gente viu, valorizou muito. Em média, no cálculo que a gente fez aqui, 11,4 pontos na média. A gente fala, nossa, teria que ter caído muito o número de acertos para que isso balanceasse. Mas não, se cair 5 acertos, 2 em matemática, 2 em natureza e 1 em humanas, já se estabilizaria mais ou menos essa média, como eu falei, com base nos dados que eu tenho aqui. Então, a minha expectativa é que a quantidade, os pontos da nota de corte se mantenham ou subam 1, 2 ou caiam 1, 2 pontos, a depender dos pesos da faculdade, tá? Então, acho que a tendência é de uma manutenção. Significa que para você, lá no dia que você colocar no SISU, vai haver uma manutenção objetiva? Aí é que eu coloco o meu asterisco na fala. Eu acho que não. Eu acho que no dia que você colocar lá, talvez tenha uma leve explosão das notas por conta da inflação do Enem USP. Que agora a USP tem o seu próprio sistema de ingresso, que é o sistema separado do SISU. Então aquelas pessoas com notas altas, que jogariam no SISU, por exemplo, que jogariam na USP no SISU, por exemplo, elas podem jogar em outras faculdades, na UFRJ, na UFMG, ou qualquer outra faculdade que elas quiserem. Então a tendência é que a gente tenha uma explosão da percepção dessas notas, mas essas pessoas, na verdade, vão continuar com as vagas delas lá na USP normalmente. Então a gente vai ter uma impressão de aumento maior do que realmente vai ter. É o que eu espero para esse SISU. Eu espero que, a princípio, haja um certo aumento aparente por conta do sistema Enem USP, e depois, no final, com as listas de chamadas todas, a gente tem uma manutenção ali da nota de corte, com base em todos esses dados que eu já mostrei para vocês. Olha, sinceramente eu espero que esse vídeo tenha sido útil, tenha servido aí para te acalmar, tenha servido aí para que você tenha os pés no chão quanto ao SISU, não espere grandes mudanças, não espere que a coisa vai mudar radicalmente. Sinceramente espero que tenha sido útil para isso. Gostaria de agradecer aqui ao Fredão por esses dados que ele disponibiliza gratuitamente para a gente no Instagram dele. Como vocês viram aqui, são dados de muita qualidade, com certeza ele tem um trabalho imenso para fazer. Então o que eu trouxe aqui é uma análise muito simplória, subjetiva, com base naquilo que eu vi dos dados dele. Mas o trabalho que ele faz aí é muito mais completo, é muito melhor e é muito maior que isso. Então gostaria de agradecer aí por esses dados que com certeza ajudaram demais. Queria pedir também que, se esse vídeo foi útil para você, se inscreva aqui no canal e principalmente compartilhe com as pessoas que também vão jogar nota no SISU. Fala, pô, olha essa análise aqui que foi feita, o que você acha? Você acha que vai subir, vai cair? Enfim, discutam entre vocês. É bom quando a gente está nessa expectativa conversar, ainda que seja só estimativa, ainda que seja só especulação, dá um alívio a gente falar com outras pessoas sobre isso. Então compartilhem o vídeo, mandem para as pessoas que vocês conhecem, que vão colocar a nota do SISU. E de toda forma, espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo, grande abraço.